Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 2. A gente vai estar aqui lendo, porém nós vamos estar aqui primeiro fazendo uma oração. A gente está convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, tá bom? Mas em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, Senhor, que seja mais um dia na tua presença, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo, Pai, para estar aqui conosco, Pai. A presença de vocês é fundamental nesse local. Pai, que o Espírito Santo nos venha nos dar maior entendimento da Tua Palavra, Senhor, a qual nós possamos vir a aprender e colocá-la em prática, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 2, a partir do versículo 6, que fala assim. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e o desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, querer eles lhe deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. Aqui, gente, é quando Deus está chamando Ezequiel para ser profeta, ok? Lembrando que Ezequiel, ele foi um profeta de visões, tá? Então aqui, Ezequiel teve uma visão, Deus falando com ele, tá bom? E Deus quer que a gente aprenda disso aqui, tá? Na hora que Deus chama a gente, ele se responsabiliza pela gente, tá? Então quando Deus te chamar, ele vai se responsabilizar com você. Quando Deus nos chama, geralmente bate uma insegurança na gente, bate um medo, bate, será que a gente vai dar conta do recado? Será que a gente vai conseguir? Entende? A gente se sente incapaz para aquela função. É normal isso, ok? Você se sentir incapaz para aquela função. Porque é uma responsabilidade muito grande em cima de nós. Porém, Deus promete estar conosco o tempo todo. Deus promete estar do nosso lado o tempo todo. Entende? Então, o que acontece? Tá? Quando Deus te chama, ele se responsabiliza por você. Entende? Então vai vir as caras feias, vai vir as rejeições, vão vir o disse-me-disse, vai vir a fofoca, vai vir a calúnia, vai vir a difamação, vai vir a injúria, vai vir dedos apontados, vai vir tudo. Por quê? Porque você foi designado por Deus para poder levar a palavra de Deus a outras pessoas, a outras nações, a outros lugares. E quando você passou a ser boca de Deus na terra, vamos colocar dessa forma, e você, pelo fato de você ter Deus com você ter intimidade com Deus, você andar em concordância com Deus, você passa a ser um instrumento de Deus, ok? E você passa a ter a luz dentro de você, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo, porque você tem intimidade com Ele. Então, todas as pessoas que têm intimidade com Deus, elas incomodam no lugar onde elas estão, entende? Existem aquelas pessoas, gente, que Deus tira do local onde ela tá, da tua terra, da tua parentela, vamos colocar assim, e separa ela, tá, dos parentes, de pessoas, leva para um outro lugar para tratamento. Existem aquelas pessoas que Deus já separa onde está, para poder vir a ser instrumento dele ali. Entende? Então, o que a gente precisa aprender? A gente não pode limitar a Deus. Deus tem um modo dele particular, individual, de tratar com cada um. Ok? Por isso que a gente não pode fazer comparações. Por quê? Porque são processos diferentes, são pessoas diferentes, são situações diferentes, são chamadas diferentes. E o que você tem que se preocupar é a sua intimidade com Deus. Você não tem que ficar olhando para a grama do vizinho. Você não tem que ficar olhando porque ele age diferente de você. Você não tem que ficar olhando se a forma dele falar da palavra é diferente da tua. Se a forma dele pensar é diferente da tua. Isso é uma comparação que você está fazendo sem você perceber. O que você tem que fazer? Você tem que focar em Deus. Você tem que priorizar a Deus. Porque o próprio Deus, ele vai te moldar conforme a vontade dele. E ele vai fazer conforme ele quer. O que a gente precisa aprender? A falar somente o necessário. A agir conforme a vontade de Deus. Se Deus chegar para você e falar assim, fala isso, você fala isso. Você não fala isso mais aquilo, entendeu? Você fala apenas o que Deus mandou você falar.
Por quê? Porque Deus vai te cobrar. A Deus nos cobra por aquilo que a gente fala, além do que Ele mandou, e Deus nos cobra por aquilo que a gente não fala. Entende? Porque haverá situações no decorrer do seu desenvolvimento com Deus, do seu processo com Deus, a partir do momento que Ele começar a te usar, haverá situações que você vai achar aquela palavra que Ele está falando, mandando você falar, um pouco pesada. Entende? Você vai se sentir desconcertado de poder falar o que Ele está pedindo para você falar, o que Ele está ordenando de você falar. Só que independente ou não do que você ache, fale. Porque senão Ele vai cobrar de você. Porque existem pessoas que precisam escutar o que Ele está mandando você falar. A gente precisa entender que nós somos apenas instrumentos de Deus. Nós somos apenas boca, instrumento, para poder falar o que Deus quer. Não é o nosso achismo, não é o que a gente pensa, não é o que a gente acha, não é a nossa lógica, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade. Tudo é dele. A capacidade vem dele, o raciocínio vem dele, entende? O falar vem dele, a vontade é dele. Nós somos apenas instrumentos, gente, que precisamos ser um instrumento obediente à sua voz, à sua palavra e ao que ele quer, ao que ele designa a gente fazer. Entende? Porque a partir do momento que a gente faz além do que Deus pede, a gente está se intrometendo em algo que vai ser cobrado de nós depois. Deus é justo e Ele não vai permitir que você faça algo a mais que Ele não quer que você faça. Porque esse algo a mais que você acha que talvez tenha coerência com o que Ele está falando, pode vir a destruir uma vida. Pode vir a dificultar a vida de alguém, da palavra que você está lançando. Por isso que é importante ter intimidade com Deus. Porque a gente, quando tem intimidade com Deus, a gente consegue entender a forma como Ele fala. A gente sabe que se a gente está estudando a palavra, vamos dar um exemplo aqui. Você está estudando a palavra e você é uma pessoa que você é instrumento de Deus, que Deus te usa para alcançar outras vidas. A partir do momento que você está estudando a palavra ali, que Deus se revelou para você vir a falar sobre ela, a ensinar sobre ela, a partir do momento que você estiver fazendo um esboço, se você for uma pessoa que faz um esboço antes, tá? Um esboço é como se fosse um resumo antes, tá? Se você começar a escrever ali, né, conforme a sua intimidade com Deus naquele momento, se você começar a escrever ali, você começar a colocar palavras que não foi o que Ele está querendo te dizer, que Ele está te dizendo, o próprio Espírito Santo vai te incomodar. Entende? Por quê? Porque aquela palavra ali que você botou no esboço para poder vir a falar, para poder vir a ministrar, não condiz com o que Ele está querendo que você fale referente àquela situação ali. Entende, gente? Então, busque a sua intimidade com Deus. Busque a sua individualidade com Deus. Quando Deus começar a te usar, aumenta a sua frequência e intimidade com Ele. Entende? Não relaxe. Tipo assim, já que Deus agora está me usando, eu não preciso mais buscá-lo. Pelo contrário, quando Deus começar a te usar, é o tempo que você precisa mais buscar. É o tempo que você precisa mais estar em concordância. É o tempo que você precisa mais ter intimidade com Ele. Por quê? Porque quando a oposição vier sobre você, que eles vêm com força, você vai estar blindado. Porque o seu relacionamento blinda você. Entende? Por quê? Porque você está se mostrando interessado para Deus. E automaticamente, quando você está tendo esse relacionamento com Deus, Ele está te blindando, Ele está te protegendo. Lembrando que, quando Deus nos chama, Ele se responsabiliza. Só que nós precisamos fazer a nossa parte também. Qual é a nossa parte? Continuar na intimidade, continuar no relacionamento, continuar orando, continuar intercedendo, continuar jejuando, continuar fazendo tudo o que a gente fazia antes. Não é porque Deus nos chamou que a gente pode relaxar. Não, Deus nos chamou, intensifique na oração, intensifique no jejum, intensifique na entrega, intensifique no relacionamento com Ele, entende? A gente tem que aprender e entender que nós vivemos em constantes guerras, nós vivemos em constantes batalhas, em constantes lutas,
Por quê? Porque existe a rixa, vamos colocar assim, entre o bem e o mal, entre o Deus e a oposição. Então, se você não está se concentrando em Deus, você começa a relaxar, a tendência humana é querer buscar o mundo de novo, é querer voltar para onde Deus te tirou. E a partir do momento que você já tem uma intimidade com Deus, que você já tem um relacionamento com Deus, que você já tem todo um trabalhar de Deus ali, um processo de Deus que você teve de cura e libertação, e você querer voltar para o mundo, você está jogando tudo no ralo, entende? E você vai voltar lá para o final da fila para começar tudo de novo. Eu acredito que você não queira fazer isso. Entende, gente? Porque o processo é algo, é uma situação desgastante. É algo desgastante pra gente, né? Deus vai lá, nos cura, nos liberta. Deus vai lá, a gente passa por situações desagradáveis, a gente passa por retaliações, a gente passa por guerra, a gente passa por luta, a gente passa por tempestade, mas a gente só continua de pé por quê? Porque durante o processo a gente aprende a valorizar a presença de Deus, a gente aprende a ter intimidade com Deus, a gente aprende a buscar a Deus, entende? Em espírito e em verdade, a gente aprende a querer depender de Deus e a confiar nele. Por isso que a gente não esmorece no processo. Por isso que a gente passa pelo processo com maestria. Porque a força não é nossa, a força é dele. Entende? Muitas das vezes durante o processo a gente quer desistir. Por quê? Porque a luta está muito grande, a dificuldade está muito grande, o fardo está muito pesado. Mas o que a gente aprende? Que a gente não tem que carregar o fardo, que a gente tem que entregar para Deus. E a partir do momento no nosso processo que a gente tem essa intimidade com Deus, a gente consegue passar por ele com maestria, porque Deus nos ajuda. Mas se a gente for querer passar sozinhos, a gente não aguenta nem um dia, porque é muita retaliação em cima, entende, gente? Então, a sua intimidade com Deus e o seu relacionamento com Ele é primordial para o seu desenvolvimento, ok? Então, mais uma vez, se Deus te chamou, vai, ok? Se você tem intimidade com Deus e sabe que Ele te chamou, obedeça, porque Ele se responsabiliza por você. Não pense você que você não vai sofrer retaliações, você vai sofrer muitas retaliações, porém Deus vai estar sempre com você. E pelo fato de você ter intimidade com Ele, você sabe como buscá-lo, você sabe como entendê-lo, você sabe como Ele fala com você, você sabe que quando Ele te der uma ordem é para obedecer. Então não tenha medo, não tenha medo de executar o que Deus tem para sua vida, não tenha medo do seu chamado, não tenha medo de ir, apenas vá. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente encerrar esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada, Jesus, por essa palavra, por nos ensinar, Senhor, como que devemos fazer, por nos lembrar, Senhor, que o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa força, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos protege, Pai. Obrigada, Paizinho. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que os nossos corações venham estar voltados mais para Ti, que nós venhamos buscar mais em Ti, Pai, a Tua presença, a Tua palavra, que nós venhamos buscar mais em Ti, Senhor, orientação em relação a como que nós devemos fazer, em relação a como que devemos andar e nos portar nos caminhos, nos lugares que o Senhor nos colocou, Pai. Paizinho, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para saber lidar com as situações que se levantam, Senhor. Que o Senhor nos proteja, Senhor, de todo mal à nossa volta, Pai, aquele mal invisível que nós não conseguimos enxergar. Paizinho, tudo que tiver em oculto à nossa volta, Senhor, que venha ser revelado pelo poder do nome de Jesus, para nós não ficarmos no engano, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. E cada vida aqui, Senhor, venha ser trabalhado, moldado e lapidado pelas Tuas mãos, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau.